Oiê! Oi, tudo bem? Ah, Tudo bom? tá me ouvindo bem? Tô. Você quer que eu ponha o fone? Não, tá ótimo. O meu que funciona melhor, o áudio com fone. Tá. Tô te ouvindo super bem. É que eu tô com o ventilador, aí se estiver ruim você fala. Não. É um imenso prazer estar com a Cal presente aqui para gravar uma aula com a gente. A professora Ana Cláudia Bortolazzi Maia, ela é uma pessoa que eu admiro muito e ela é muito especial, mas vou deixar que você que se apresente, Cal, conta um pouquinho de você. Hum. Por que você é tão especial assim? Tem muita coisa sem graça. Eu sou professora da Unesp, trabalho com desenvolvimento humano, sexualidade e inclusão. Minha especialidade é sexualidade da pessoa com deficiência. Embora os meus alunos estudem, né, a questão da sexualidade, educação sexual em várias outras questões, eu acabei me especializando nessa questão da deficiência e o entorno, né, a família, os professores e tudo mais. Eu fiz faculdade aqui em Bauru, então eu sou psicóloga, mas toda a minha formação depois da psicologia foi na área da educação. Então eu fiz mestrado em educação especial, e depois o doutorado em educação, e o pós-doutorado e a livre docência já nas duas áreas, sexualidade e inclusão. Eu conto sempre de você nas aulas, principalmente porque no IMES a gente tem a matéria de sexualidade também. Eu conto quando eu fiz a matéria com você e me encantei, e que também, às vezes, essa discussão sobre sexualidade é ausente nos cursos de psicologia, embora ela seja tão importante. Aí, se você puder falar um pouquinho sobre ter a matéria de sexualidade no curso de psicologia. Então, hoje a gente até começa a ver alguns cursos particulares, até porque tem ex-aluno, né? E fico feliz até de ser uma consequência da formação aqui em Bauru, né? Mas é uma coisa tão presente a sexualidade em tantas profissões e tão absurdamente não existe nenhum curso de formação como obrigatório, inclusive, né? Por exemplo, pedagogia, não estou nem falando no campo da educação, mas nas ciências de modo geral, a própria medicina, tem uma disciplina lá do Freud, muito limitada, né? Então, quando tem, ela é muito precária. A própria discussão de sexualidade é uma disciplina que não é nada, né? Então, o quanto é uma área que ela está presente, faz intersecção com todas as outras de um curso e, ao mesmo tempo, ela é tão marginalizada, né, em relação à formação das pessoas. E no campo da psicologia, cada vez mais a gente tem essa discussão e felizmente, alguns cursos têm tido essa oportunidade de discussão, né? Você falou da pedagogia e a sua pesquisa de livre docência, me corrija se eu falar algo impreciso, mas você viu como é a formação e atuação de educadores e educadoras e as leis, a legislação, inclusão e sexualidade no Brasil e em Portugal? Foi esse o seu... Conta você. Que assim, Da até sua pesquisa de livre docência. Então, livre docência é um título, né, que lá no fim da carreira, então a gente tem a iniciação científica, o mestrado, o doutorado, aí o que a gente chama de pós-doc, pós-doutorado, são uns estágios, então não é um título, né, a gente sai fazendo estágios. A livre docência é uma titulação, então eu fiz um estágio em Portugal e depois, quando eu voltei para o Brasil, eu prestei um concurso, o resultado dessa pesquisa eu apresentei nesse concurso, que foi a livre docência. E aí, como eu já vinha estudando, depois do meu doutorado, foi com professores, há um tempão atrás, né, eu depois estudei em outras pesquisas,
o jovem com deficiência intelectual, os adultos com deficiência física, tudo projeto regular, assim, pesquisas, que eram os pós-docs e tal, eu fui pesquisando e depois de 10 anos de inclusão, porque no começo do meu doutorado foi quando a inclusão chegou no Brasil. Depois de 10 anos, 15 anos, eu comecei a ver, e agora que os alunos já estão na escola, já passou um tempo, né? Como é que os professores estão vendo isso, a sexualidade da pessoa com deficiência na escola? Então, eu voltei para os professores. E por que em Portugal? Porque lá é lei a educação sexual, e aqui no Brasil a gente tem recomendações, né? A gente, agora um pouco mais complicado, mas até então a gente via com, né, com mais entusiasmo, assim, as recomendações governamentais e tudo mais, e aí a gente já falava mais abertamente da educação sexual, tal. Mas e aí, o que as pessoas fazem com a pessoa com deficiência? Então, eu queria ver o que a legislação falava aqui, mas lá, que a educação sexual era lei, o que se fazia com as pessoas com deficiência? Então, eu fui para Portugal para estudar um pouco isso, e também propor um curso de formação, porque chegou lá no meio do caminho, eu vi que, apesar de ser lei, os professores também não sabiam muito o que fazer com essa população. Então, quando acabou minha pesquisa, eu fiquei mais tempo, dei um curso de formação. Quando voltei para o Brasil, fiz a livre docência. Né? Não sei se ficou claro aí o caminho aí da pesquisa. E o que você percebeu em relação às concepções de educadores e educadoras na atuação com pessoas com deficiência? Então, eles estão presentes porque eles estão lá, lógico, né? Então, assim, o que eu percebi? Lá eles têm o professor do que a gente chama da educação especial, eles estão presentes nas escolas. Uma coisa que eu acho que é um pouco diferente do Brasil é que eles especializam as escolas. Então, por exemplo, tem as escolas públicas em Portugal são muito boas, né? Então, assim, as escolas públicas lá são melhores que as escolas particulares. Então, os alunos preferencialmente vão para as escolas públicas, no ensino, educação infantil, ensino médio, tudo. E as crianças com deficiência e os adolescentes também. Mas daí, assim, ele é autista, ele vai para a escola fulana, a escola tal. Aí, quando ele é autista, vai para a escola tal. Então, assim, por quê? Porque lá tem um especialista de educação especial que dá suporte para os professores da educação regular. Então, o contraturno, ou as salas, os professores da educação especial que existem, e aqui também deveria existir, para dar suporte para o professor do ensino regular, eles concentram, não tem tanto professor da educação especial, mas eles concentram naquelas escolas que tem mais, então lá tem mais cego, lá tem mais aluno com autismo, tal. Então, acabam indo mais para essas escolas, porque lá tem mais esses professores para ajudar. Só que os professores do ensino regular também se acostumam que lá tem mais suporte. Então, os alunos com deficiência, eles estão lá na escola, tudo, eles têm esse suporte, mas eles não sabem muito o que fazer com eles. Então, no caso da educação sexual, o que eu percebi? Quando eu fiz as perguntas, que eu trabalhei com estudo de caso, com situações projetivas, então, o que você faria se acontecesse isso? Eles respondem muito no bom senso, eles respondem nada muito absurdo, mas assim, eu falaria para ele isso. Eu falei, mas você fala, lá não é Libras, né, que a Libras é a linguagem brasileira de sinais, mas lá é linguagem gestual que fala. Eu falaria, você conhece a linguagem gestual? Pois não conheço. Então, assim, aí eles se tocam que, na verdade, mas eu chamaria o professor da educação especial. Então, eles percebem que eles também têm falta de formação, tanto o que o aluno com deficiência faria, assim, a questão do preconceito, algumas situações que a gente trabalha na área que é específica do aluno com deficiência, algumas situações que é específica da própria deficiência, que a pessoa vai ter limitação para um recurso que ela vai precisar. Então, é assim, pois chamaria a professora de educação especial, pois chamaria o diretor de turma, que é um professor que é responsável por resolver os problemas mais imediatos, pois chamaria a direção da escola, né? Então, quando aperta, eles sempre recorrem à ajuda, né?
Então, por isso que eu me propus a dar o curso. E o que foi interessante nesse curso é que, também diferente do Brasil, uma coisa que eu reparei, a gente dá muito curso de formação aqui. Mas aqui fica muito solto, então a gente dá o curso de formação, eles falam, eu fiz, mas a gente não sabe muito como que esse curso chega. E lá, esses cursos, claro, eles também ganham creditação, né? Eles ganham crédito. Então, tá, eles não são obrigados a fazerem, mas também conta crédito. Eles ganham até salário, quanto mais curso, aumenta o salário e tal, mas eles só ganham esses créditos, então, assim, eles fazem o curso, daí eles têm uma proposta de pôr em prática o que eles aprenderam. Eles não ganham crédito só por ter ido lá na universidade. Então, eles teriam que elaborar uma proposta de educação sexual, eles voltam para a prática, eles têm que elaborar uma proposta prática, considerando o aluno com deficiência que eles têm, aí eles têm que adaptar o material, daí eles elaboravam, daí eles punham em prática, daí eles têm que contar os resultados, eles voltam para a universidade para contar o resultado num relatório. Quer dizer, alguns são melhores que outros? Evidentemente. Mas garante 100% que aprenderam? Não, mas pelo menos a maioria você vê que fez sentido que a gente trabalhou ali no particular do curso, né? Eles voltaram para a prática para levar o elemento da formação, né? E pensando nessa questão da prática, se alguém da área da psicologia, alguém da área da educação, pensa em elaborar um projeto para atuar com o tema sexualidade e inclusão, quais são suas primeiras recomendações? Se alguém da área da psicologia, Uhum. mas qualquer nível, Qualquer, como assim nível? da graduação, por exemplo, Isso, ou atuando profissional mesmo. A pessoa quer começar, ela não estudou sobre, quer começar a se preparar. Quais são os primeiros passos? tá. Bom, eu acho que a primeira coisa é começar a estudar. Então, eu sugiro, assim, aproximar de um grupo de estudo. Claro que hoje com a internet você tem acesso a um monte de texto, né? Mas também tem acesso a um monte de bobagem. Então, assim, como todo e qualquer pessoa que começa a procurar a fonte, procurar uma fonte confiável, artigos científicos. Eu sugiro aproximar de um grupo de estudo. Nas universidades a gente tem vários acessos, então se aproximar de gente que já estuda na área, começar a ir para congresso, curso, ler, quer dizer, se aproxima de pessoas que já estão na área, vai atrás dos desafios, vai atrás das facilidades, possibilidades, quer dizer, para ver que caminho que é, porque às vezes a pessoa se empolga, quero fazer isso, e já sai fazendo, e às vezes é um desastre, então é melhor a gente ter pé no chão, saber o que de fato eu quero fazer, se eu tenho fôlego, se eu dou conta, do que sair, né, propondo o mundo e depois. Porque às vezes tem gente que fala, eu quero fazer isso. Aí vai lá numa instituição especial, já vi gente fazer isso. É porque eu quero. Aí conversa já com o pai, promete o mundo e depois não vai dar conta. E aí cria uma expectativa no outro, promete coisas que não vai dar conta. E aí eu acho que é uma questão ética mesmo, da gente ter mais pé no chão do que vai fazer. Depois que tiver mais instrumentalizado, né, também saber um pouco os próprios limites, né, assim, se eu tenho condições, se eu tenho meus preconceitos, os meus limites, as minhas questões, por que eu quero fazer isso? Porque a gente mistura muita coisa pessoal, né, não estou falando só porque a questão da deficiência e da sexualidade, então, assim, como toda e qualquer hora da psicologia. Por que eu quero estudar isso? Eu quero resolver um problema meu, eu quero resolver um problema do outro. Eu acho que é olhar no espelho também, sabe? Para entender um pouco essa questão dentro da gente. E um grãozinho de areia, quer dizer, o que eu vou dar conta, propor coisas passo a passo, e planejar. Eu vou fazer isso, porque, quando, como, e aí isso ganha fôlego. De repente é um caminho para a vida, como foi o meu caso. Eu comecei fazendo uma coisinha ali e aquilo ganhou uma proporção imensa na minha vida. E outros vão ser uma experiência, um aprendizado e depois vão fazer outra coisa, né? Você disse que desenvolveu a primeira pesquisa quando a inclusão estava no começo.
no Brasil, né? E como foi esse seu começo de pesquisa no contexto do começo da inclusão? Então, as primeiras experiências que eu tive foram na clínica aqui na Unesp, porque eu cheguei a fazer grupos com jovens com deficiência e depois fiz com os pais, era um projeto de extensão, e aí eu tinha muita expectativa que o que os pais queriam saber, e os pais, na verdade, perguntavam deles, né? Eles queriam saber coisas deles, do casal, não tinha nada a ver com os filhos, eu também aprendi também sobre isso, né? Quando eu fui para a escola, eram os anos 2000, 1999, assim, por aí, e estava naquele alvoroço, os professores estavam muito com medo mesmo. Eu não pedi para ter, eu não sou da educação especial, então era muito separado, eram as escolas especiais, e os alunos com deficiência não tinham contato mesmo com a escola regular, era um absurdo se pensar nisso, né? Então, eles falavam, eu não escolhi lidar com pessoa com deficiência, eu não sei trabalhar com eles tinham assim, primeiro que as pessoas com deficiência, os alunos iam atacar eles, grudar, eu não sou obrigada a trocar fralda, eles tinham umas ideias assim. Os alunos muito comprometidos, esses nem iam para a escola mesmo, né? E até hoje a gente sabe que situações muito debilitadas ainda não vão, né? Mas naquela época, qualquer deficiência leve já era um absurdo para eles. A gente não fala nem leve mais, mas com um nível de apoio pequeno, já para eles já era um absurdo, né? Então teve muito choque assim. E a gente falava, mas você não escolheu os seus filhos, você não escolhe o tipo de filho que você vai ter, mas você escolhe ser mãe. Você não escolheu ser mãe? Então, você tem que, né, bancar ser mãe. Você escolheu a função materna, você escolheu a função ser professor. Né? Ninguém escolhe só ter os melhores alunos, você escolhe o desafio de ensinar. Nossa, mas era muito difícil. Então, para eles, assim, você pegar um aluno que se masturbava na sala de aula, imagina, eles não estavam nem se preocupados se ele ia aprender português. Eles estavam preocupados que ele babava na carteira. Então, assim, as preocupações eram muito comportamentais ainda, não eram nem da aprendizagem. E para o bem e para o mal, a maioria falava mal, mas tinha uns que baixavam o santo lá e falava assim, ai, não, pelo menos ele está aqui com a gente, sabe, uma ideia meio cristã, assim, de acolher, mas a função da escola não é estar aqui, a função da escola não é socializar só, a questão da escola é aprender. O que adianta ele estar ali, né, babando ali no canto? Isso também não é função da escola. Então, era muito confuso mesmo, né? Eu peguei muito essa questão eu não sei o que ele está fazendo aqui e tal. Mas isso também já foi mudando, como eu demorei a coleta bastante, entrevistei 40 professores, então no fim do ano lá, já estava meio assim, tá, já entendi que a inclusão veio, não vai mudar, vou ter que engolir, mas, o que eu faço? Muito aquele desespero do, tá, mas me ajuda então, você veio aqui me ajudar? Por isso que também depois da coleta eu dei um curso para os professores, eu tive essa preocupação de voltar para as escolas, porque eu levantei um problemão, né? E também depois fui tentar ajudar. Nesse início, a questão do preconceito, né, ela era um obstáculo para começar a trabalhar, mas a gente sabe que ainda é. Ainda é. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre como são os preconceitos mais frequentes em relação à sexualidade da pessoa com deficiência. Então, olha, ainda e assim, a gente faz um trabalho no estágio de educação sexual, e até hoje, por exemplo, meus alunos, no ano passado, a gente foi trabalhar numa escola e tem alunos na sala de aula com deficiência, que a gente nem sabe que deficiência é, porque a gente não conseguiu conversar com os professores, nem com a direção sobre isso, e aí a gente tenta fazer uma adaptação, mas não é que a gente quer saber o diagnóstico, a gente quer saber como que ele aprende, como que a gente pode fazer a adaptação, mas ninguém nem explica para a gente. Então, assim, do mesmo jeito que esse aluno não aprende as outras disciplinas, tampouco a da educação sexual. A gente só percebeu que ele entende, porque uma vez ele chamou a estagiária e apontou o pênis, e fez assim para ela, ó, né?
para mostrar que ele também tinha pênis. Então ela falou, Cal, ele tá entendendo que a gente está falando de sexualidade, do corpo, né, de que ele é menino, alguma coisa ele quis mostrar pra gente, quer dizer, ele tá participando. Então, por mais que a gente, porque a ideia, a moça fala assim, ele não entende nada. Então, assim, pode tirar ele da sala ou não, que ele não tá entendendo nada. E a gente não, vai deixar ele na sala, ele vai participar. Não sei como, mas alguma coisa ele vai participar. E a gente queria fazer mais por ele. Foi uma angústia muito grande, porque a gente não conseguia fazer alguma coisa para ele participasse. Os grandes preconceitos é esse. Então, assim, ou ele é tarado, então é melhor ele nem participar, porque ele vai ficar vendo pênis lá na lousa e vai ficar agarrando todo mundo, porque ele é descontrolado, ou ele é um anjinho, assexuado, nunca vai transar, porque ele vai ficar assistindo essas aulas, né? Então, o que a gente fez, né? Quando foi acabando o ano, a gente foi visitar a família, porque a gente foi contar para a família o que a gente fez nas aulas, o que ele viu, porque os outros alunos não se contam, não contam, a gente também não sabe, mas ele, a gente não sabe como que chegou isso, porque provavelmente ele pode estar se tocando mais na casa, ele pode ter despertado por alguma coisa, e a gente não sabe como isso chegou na casa. Então, a mãe agradeceu, falou que ela nunca tinha pensado em conversar com ele sobre isso, só que é um rapaz, assim, ele tem uns 15, 16 anos, um corpo formado, né? Então, a mãe agradeceu, falou, puxa, nunca pensei em falar com ele sobre isso, mas eu vou observar melhor, de fato, ele já tá grande, tudo, é verdade. Então, assim, a gente quis mostrar que era um rapaz, que ele era sexuado, que ele tinha desejo, que o corpo dele já era erótico, provavelmente ele, né, ele estava manifestando desejos, tal. Então, a gente foi dar, na verdade, uma instrução para a mãe, né, começar a perceber, conversar com ele sobre isso, a questão da higiene, da privacidade, não para tolher, evidentemente, mas para ajudar ele a sentir o tesão que ele tem direito, mas num lugar privado, respeitar o público privado, enfim, foi muito legal perceber que a mãe dessexualizava ele totalmente, né? Tem essa tendência a infantilizar as pessoas com deficiência, né? Como confundir a questão do excesso dos cuidados com controlar ou que a pessoa não seria capaz. E aí é importante esse conceito da sexualidade como algo amplo, não só genital. E aí queria que você falasse um pouco da sexualidade como um conceito amplo, que inclusive tem um texto excelente seu com esse título, e a importância da gente pensar a sexualidade como um conceito amplo na busca por direito das pessoas com deficiência. E é uma coisa tão interessante, porque quando as pessoas me chamam para dar palestra nesses lugares, assim, principalmente educação, as escolas especiais, ou quando tem famílias só de pessoas com deficiência, as pessoas acham que eu vou falar disso, masturbação, comportamento inadequado, se vão casar, se vão ter filho. E a primeira coisa que eu tento fazer com os educadores e com os pais é desconstruir essa genitalização. Porque mesmo que eles nunca tenham filhos ou que eles nunca se toquem, eles, né, eles são sexuados. Né? Então, já teve uma mãe, um caso gravíssimo, o menino estava com pus no pênis, a gente chamou a mãe para a mãe levar o menino no médico, ela falou, não vai usar para nada, por que eu vou cuidar? Então, assim, olha que nível do absurdo, né? É uma parte do corpo. Então, se eu não vou usar, não vou cuidar, é saúde, né? E a sexualidade não é isso. Então, é assim, eu digo assim, é um homem, é uma mulher, isso é sexualidade. O sentimento de afeto que ele tem pela mãe, pelo amigo, pelo irmão, por qualquer pessoa, né? Por ele mesmo. Né? Então, não importa se tem uma relação conjugal com o outro ou não, é uma pessoa, né? E o quanto a gente acha que a sexualidade é só estar com alguém, é só ter desejo sexual barra orgasmo, né? Então, a gente tenta mostrar isso. E aí, assim, no caso, eu fui falar com essa mãe pensando na genitalidade mesmo, porque ele tá no auge ali, né, do desejo erótico e tudo mais, mas também a gente quis mostrar isso para ela, quer dizer, o quanto ela infantilizou na negação mesmo, então se ela nem considerou, esperou ele chegar nessa idade para ela, nossa, perceber, mas assim, respeitar também, né, essa questão de que ele nunca deixou de ser sexuado, desde sempre, né.
Mas eu sempre trabalho com essa ideia do conceito amplo de sexualidade. Eu acho que é importantíssimo, porque a gente, né, faz isso, infantiliza. E também faz sempre esse paralelo com o idoso, né? A gente também tenta mostrar esse estereótipo do assexuado, é sempre essa ideia. Então, do mesmo jeito que a pessoa com deficiência é vista como assexuada, porque pode ter um problema, uma limitação, né? O idoso também entra nessa. Ah, não vai ter filho, então não tem sexo, não tem sexualidade, né? Então, a sexualidade ainda muito genitalizada e muito associada à reprodução. Mas como você falou de reprodução e a mãe dizendo ele nunca vai usar, eu queria que você comentasse um pouquinho dos direitos sexuais e reprodutivos das pessoas com deficiência. Então, aí a gente entra numa outra polêmica, né, principalmente no Brasil, porque as pessoas falam, a gente fala muito da questão da sexualidade, eu acho assim, para os adultos se convencerem que eles têm direito à sexualidade no sentido afetivo. Então, por exemplo, a pesquisa que eu fiz com os jovens com deficiência mostram que, por exemplo, deficiência intelectual, vou pegar uma que eu acho que é a que mais chama atenção, né? A maioria mostra desejo, eles querem namorar, eles namoram, mas é um namoro infantilizado. Em que sentido? A mãe, principalmente a mãe, o pai é muito ausente, né? Não quer saber, você está sempre trabalhando, tal. A mãe tolera, a mãe acha bonitinho, mas a mãe infantiliza. Então parece aquela mãe que vai buscar na creche a criança de 5 anos e fala, você namora ele, filhinha, que lindo, tal. Então, a mãe leva no shopping, leva para tomar sorvete, deixa ver filme, faz pipoca, mas ela acha que são duas crianças namorando, só que são dois jovens com pênis de 15, 18 anos, às vezes de 30 anos, é um corpo adulto. Mas a mãe infantiliza tanto que ela acha que são duas criancinhas namorando. Então, é um namorinho de criança, mas são corpos de adulto. Então, isso é um problema, porque pode pegar AIDS, pode pegar uma doença, eles têm desejo de adulto, eles vão se esfregar. Então, a preocupação nossa, como educador, é de que eles têm esse direito, mas não é um namorinho infantilizado nesse sentido, né? Então, tem que educar para se cuidar. Então, não pode. Porque a hora que a mãe fala, então acontece isso, então não pode mais. Então, tem que ter muito cuidado para conversar com o adulto que está cuidando, porque do jeito que você fala, ela proíbe total, né? Então, a hora que ela enxerga que não são crianças, ela proíbe. Não é isso que a gente quer, que eles tenham direito, mas que eles tenham condições de se cuidar. Então, uma coisa é o direito sexual, outra coisa é o direito reprodutivo. Daí vem a pior das piores, quer dizer, os casos que eu já vi de família, de pessoas com deficiência que têm filhos, foi meio no acaso, então a mãe deixou até transar, porque a mãe achava que nunca ia ter filho. Então a maioria acontece assim, mas eu achava que porque ela tinha Down, ela não conseguia engravidar. Porque eu achava que eles nem iam acertar lá direito como fazer. Não foi muito assim, né, porque ela tem direito, né? Ou escapou, eu nem sabia que transava, deixei namorar porque eu não sabia que transava. Então a gente ainda está muito atrasado nisso, né? Mas eles têm direito, sim. O que muitas vezes falam é, eu não sei cuidar nem, eu não aguento nem cuidar dela, vou cuidar de outro. Mas quanta gente não consegue cuidar, né? Quantos adolescentes engravidam e é a família que cuida, ninguém sai esterilizando todo mundo porque não tem condições de cuidar. Claro que numa sociedade capitalista, vamos dizer assim, o que a gente mais vê, a gente não tem uma estrutura mesmo para cuidar, para garantir esse direito. Aí eu vou ser sincera, porque no SUS, por exemplo, a gente tem planejamento familiar, deveria ser garantido para qualquer pessoa, né? Pobres e pessoas com deficiência. Eu não consigo engravidar, eu quero ter filho, mas a gente sabe que não é assim que acontece. Agora, uma família que tem condições econômicas, a maioria das pessoas que têm filhos com deficiência, a família dá suporte. Então, o suporte familiar, social e econômico é muito importante. Não só para ter filho, mas para estudar. Então, assim, as pessoas com deficiência que estão no mercado de trabalho, que, por exemplo, tem pessoas com deficiência que faz filmes, aquele filme Os Colegas, são pessoas Down que são artistas. Todos têm por trás um suporte familiar. Então, assim, a ideia da inclusão, ela passa por suportes, né? Que o Estado deveria ser um suporte para garantir nisso, mas a gente não tem. Então, assim, nós estamos na ilusão, nós estamos ainda na utopia, vamos dizer assim, né? A gente
A gente ainda conta com suporte social, familiar de quem tem condições educacionais, sociais vantajosas, né? Isso é a realidade nossa ainda, que aqui no Brasil é pouco. Mas eles têm condições de ter, sempre tem que ter um suporte para levar na escola, para, né, para garantir, não levar na escola físico, mas assim, para dar o suporte e retaguarda, né? Você está comentando mais sobre as concepções de educadores, de familiares, mas eu estou me lembrando de exemplos de quando você entrevistou as pessoas com deficiência intelectual. Dessas entrevistas, né, que conteúdos chegam, de uma forma geral, que predominam sobre os relacionamentos, sobre o prazer, sobre a sexualidade? O que me chamou mais atenção nas conversas com eles e elas foi, assim, a reprodução desses padrões normativos que a gente tem. Então, por exemplo, eu quero casar e ser feliz para sempre, eu preciso ser magra, senão ninguém vai casar comigo, que é uma coisa, assim, que me chamou muita atenção, que a gente pensa isso, mas a gente não fala, né? E eles e elas falam. Uma educação terrorista, por exemplo, né, quando aumentou o índice de HIV/AIDS na pessoa com deficiência intelectual, o governo começou a fazer campanha. E aí, as instituições de ensino especial começou a levar profissionais para fazer palestras, como nas escolas em comum, né? As escolas comuns também. E só que para eles é muito confuso. Então, assim, não adianta alguém chegar lá e falar na palestra, gente, qualquer pessoa que não tem deficiência intelectual, a gente escuta, não entende nada, né? Entende, a gente sabe decor da campanha, mas é difícil. A gente sabe decor, mas na prática é muito difícil. Para eles é tudo muito abstrato. Então, eles falam assim, ai, AIDS é um... Eu perguntava o que era AIDS, todo mundo já tinha falado para eles sobre AIDS, só que assim, AIDS é um bichinho. O que é um bichinho? É um bichinho. É um bichinho que mata, é um bichinho que mata. Ah, não pode pegar. Ai, não pode encostar. Não pode encostar em mulher que engravida. Ai, não pode encostar em mulher. Então, assim, são informações para eles muito, muito nebulosas que eles não entendem nada. Então, o que é camisinha? Ah, é camisinha. Camisinha, camisinha, não pode pôr a mão que engravida, é tudo assim. Mas você sabe que camisinha, como é que põe? Não, mas não pode, tem que usar camisinha, camisinha. Mas o que é camisinha? Não sei, mas tem que usar camisinha. Então, isso é educação sexual? Não, isso é um repeteco de discurso que não serve para nada. Então, é uma pseudo-educação. Eles acham que aqui teve educação sexual nessa instituição. Não teve, né? Na prática, não tem nada. Então, por isso que a gente tem que trabalhar de uma forma muito mais no concreto, com modelos, fazer dramatização com boneco, fazer desenho, tem que trabalhar objetivo por objetivo, depois a gente vai generalizando, primeiro num contexto, depois em outro, para ver se eles entenderam, porque não adianta esse tipo de educação sexual que se diz, assim, dar uma palestra para eles, vão rir, soltar balão, não vão entender mesmo, né? Mas esse discurso me chamou muita atenção. E aí eles reproduzem tudo. Então, assim, eles assistem as novelas, só que é tudo muito nebuloso. Ainda mais dependendo do nível, por exemplo, eles falam, alguém fala, ai, você é linda, aí eles se jogam, assim, ai, ele me ama, vou casar com ele me ama. Eles beijam na rua alguém, eles são muito vulneráveis, por isso, né? A vulnerabilidade é muito grande. Por isso que a gente tem que trabalhar cada vez mais, porque o acesso a eles também aumentou com a inclusão. Então, eles têm direito, mas têm direito à educação sexual. Foi quando você falou agora de vulnerabilidade, era a próxima questão que eu estava pensando, da importância também de trabalhar a prevenção à violência sexual entre pessoas com deficiência intelectual, outras formas. Se você puder falar um pouquinho sobre a prevenção à violência. Olha, a violência sexual, ela é maior em todos os níveis de deficiência, todos. Porque, por exemplo, a gente fala muito da deficiência intelectual, é verdade, mas ela está presente em todas as outras deficiências. Então, por exemplo, onde ela aparece? Se você pegar, por exemplo, uma mãe, uma grávida surda, ela vai num ginecologista, ela não consegue entender a prescrição médica,
Os ginecologistas não estão preparados, os médicos, para conversar com alguém se ele não entender Libras. As pessoas são muito mais vulneráveis. Uma pessoa cadeirante, se alguém puser tirar a cadeira dela e deixar ela sem, vai transar num motel, por exemplo, e largar ela lá, e a pessoa deixar ela lá, ela não consegue se movimentar, né? Uma pessoa que não se comunica, por exemplo, vai para um fisioterapeuta, fazer alguma coisa, ele abusa dela sexualmente, a pessoa não consegue contar que foi abusada, se ela não conseguir uma comunicação alternativa, né? Então, ela é muito mais vulnerável nesse sentido, e as situações de violência são muito mais reproduzidas mesmo, né? Além disso, no caso da deficiência intelectual, fica muito aquela questão, o relato dela não é valorizado, né? Então, as pessoas não acreditam nela. Fala, ela tá mentindo, não é verdade, ela fantasiou, isso não aconteceu com ela. É meio desacreditado o depoimento dela. Até porque ela é considerada menor incapaz, né? Por isso que a gente aposta muito na educação sexual. Por exemplo, ela tem que saber nomear as partes do corpo, porque senão ela fala, ele pôs o dedo ali. Ali aonde? Não sabe nem o que é. Isso não é violência, né? Ele me namorou. Ele me namorou. Aí ela gostou, então não é violência. Ela nem sabe que aquilo é violência. Então, a gente trabalha muito com a prevenção à violência, ao abuso sexual, porque a questão é discriminar o que é uma violência, saber o que é a diferença de um agressor e de um carinho, de um namoro, de uma amizade, nananã. Então, assim, as formas de relacionamento, a gente tem que trabalhar isso com muito cuidado. Então, tanto a pessoa, ela é vulnerável a ser um agressor, porque às vezes ela quer fazer um carinho, e ela tá brincando de médico, mas ela vai e machuca, né? Quanto ela é vítima também mais vulnerável. E pensando no contexto da escola, da inclusão, que há alunos e alunas com deficiências, sem deficiências, das pessoas no geral. O importante, então, é que a educação sexual aconteça desde a infância. Só que tem muitas resistências para a educação sexual acontecer desde a infância. Então, queria que você falasse um pouquinho dessa importância. Então, ela deve acontecer desde a infância. O maior problema que eu acho é que outro dia eu estava pensando nisso, né? A gente fala às vezes da televisão, né? O quanto a importância do adulto mediar a televisão, é que às vezes o adulto é tão inadequado, e a gente fala, né? É o adulto que vai esclarecer e conversar sobre a televisão, mas ele é tão inadequado que ele reproduz o inadequado. Então, às vezes eu fico me perguntando, a educação sexual é muito importante desde a infância, mas que educação sexual, né? Você pegar um pai super repressor que fala que a homossexualidade é um pecado e você vai morrer no inferno, é uma educação sexual desde a infância. E aí eu fico me perguntando, né? Então, quando que a gente rompe com isso? Como que a gente consegue romper com esse ciclo de violência, né? Vamos dizer assim, de uma educação sexual também violenta. Então, hoje a gente anda num conservadorismo, eu fico assustada, né, assim, com essas ciclo, assim, eu acho que a questão da educação sexual, que a gente chama emancipatória e crítica, é a possibilidade de você questionar. Então, não é que a gente quer doutrinar ninguém, mas a ideia é de você se permitir questionar. O pior tipo de educação sexual é aquela que você engole e acha que está certo sempre. Se você pudesse permitir falar, mas será que é sempre assim? Será que eu nasci assim e vou morrer assim e não posso pensar diferente, né? Dos meus pais, dos meus avós, dos meus tataravós, né? Será que porque quando fala assim, não, mas você é mulher, você nasceu assim? É só isso que eu peço, às vezes, para as pessoas pensar será que eu não aprendi a ser assim? Porque se eu aprendi a ser preconceituoso, eu posso desaprender a ser preconceituoso, né? Então, às vezes eu falo, o que você pensa da prostituição? Você nasceu pensando isso? Não é possível que seu pai e sua mãe pôs você na sala, deu uma aula de prostituição. Não. Então, como é que você aprendeu sobre prostituição? Dá um exemplo meio fora para a gente ter mais clareza, porque da prostituição, tenho certeza que a mãe e o pai não deu um livrinho para você ler. Mas a gente tem uma série de questões sobre a prostituição. Vendo um filme, passando na rua e o seu pai olhando para alguém, e a mãe batendo na perna e fazendo um comentário.
né? Então, assim, é só para a gente ter uma ideia, do mesmo jeito que a gente tem uma opinião sobre a prostituição, a gente tem uma opinião sobre mulher, sobre homem, sobre gay, sobre mim mesma, sobre magro, sobre gordo, sobre até sobre a pessoa com deficiência, se ela tem direito ou não a ter filho e tudo mais. Então, eu acho que, assim, esse é o tipo de educação sexual desde a infância que a gente tem que ter, né? É que é difícil, porque a gente tem uma história, então, assim, romper com essa história dos valores, né, das minhas avós e tudo mais, é difícil. Por isso que a gente se permite, assim, que tipo de formação que eu quero dar para os meus filhos? Que eles se permitem reproduzir e sofrer com isso, ou que eles se permitem questionar? E qual que é a importância, Cal, da pessoa que vai atuar com educação sexual pensar sobre a própria história de educação sexual? Bom, essa pergunta, para mim, é a fundamental, né? Então, assim, eu já tentei dar essa deixa aí no meio do caminho uma hora e acho que é fundamental a gente mesmo falar sobre isso, que é uma coisa que me preocupa muito, assim. Uma vez que é um desafio para a gente como supervisor de estágio, né, mas agora já falando, porque, assim, às vezes a gente tem alunos que, por exemplo, são muito... Eu sempre me pergunto, por que será que eu fui estudar isso? Eu também, né, a gente faz análise, mas assim, não fiz análise, faço terapia, mas por que eu fui estudar isso, né? A gente tem que identificar. Eu lembro quando eu fui morar nos Estados Unidos, que eu fui a primeira branca a entrar numa escola de negros. Na época, tinha aberto o bairro, eu era 79, meu pai foi fazer pós-doc lá, e eu me matriculou numa escola só para procurar uma casa. E eu lembro certinho que eu era a única branca da escola, e as pessoas passavam a mão no meu cabelo, que era liso, comprido, e todo mundo me apontava tentando me acolher, mas eu me senti tão mal, tão diferente, e que aquilo, eu entendi o que é ser diferente num lugar das pessoas todas estarem em maioria, assim, fisicamente, né, número mesmo. E apesar do branco ser, assim, né, vantajoso, vamos dizer assim, numa cultura, lá eu não era, né, e eu senti o que era ser discriminada por ser diferente. Enfim, não sei, aquilo me marcou muito. Mas o que eu quero dizer com isso? A gente tem que começar a entender por que eu quero estudar isso. Para o bem e para o mal. Então, assim, às vezes eu tenho alunos gays, por exemplo, aí eu falo, tá, por que você vai estudar ou fazer educação sexual numa escola e tudo mais? Não tem problema você ser gay, não tem problema você ser religioso, não tem problema nenhum. Só que a gente tem que ter o tamanho da medida disso. Porque uma coisa é você ser militante, uma coisa é você querer resolver os problemas do mundo, querer se resolver atuando como educador sexual. A outra é você ser um educador sexual para contribuir com o mundo que foi muito injusto com você. Porque tem uma diferença nisso, porque é assim, tem um limite que só a vida vai te ensinar, né? Porque tem hora que você fica irritado. Por exemplo, você pode ter alunos que te irritam, mas eles não podem nunca te perceber isso. É como se a gente tem cliente como psicólogo, eu posso encaminhar esse cliente, mas ele nunca pode perceber isso. Senão você está sendo ferindo um preceito ético, né? Agora, você não pode ser um gay na escola e pegar um pai que é homofóbico, Bolsonaro, sei lá o quê, e você ser violento com esse pai, né? E nem com um aluno, porque você vai ter alunos que são homofóbicos, que vão te agredir, né, que vão te questionar. Então, você tem que questionar o seu aluno com questões e não com seus próprios paradigmas pessoais. Por isso que é importante você olhar no espelho e olhar para a sua história de vida, porque você vai ter preconceito, você vai ter resistência, você vai ter a tua história de vida que vai chegar uma hora que vai bater. E você tem que falar, opa, isso é meu. Isso é meu daqui, isso daqui. Hoje a aula me pegou, hoje a aula me incomodou. Por que será que essa aula me incomodou tanto? Né? E não brigar com o professor, ficar bravo com o professor, etc. O estágio é a mesma coisa. Então, eu tenho alunos que falam, não tem problema nenhum você ser gay e ser meu aluno. Eu adoro meus alunos gays, a maioria vai fazer estágio comigo, ok. Mas uma coisa é você ser gay e fazer o meu estágio, a outra é você ser gay e querer que seu mundo inteiro seja gay. Isso não vai dar para fazer no meu estágio. Mas é um limiar que o próprio aluno tem que entender, né? Quando eu começo o estágio,
Aqui, geralmente, os estágios são em cidades bem pequenininhas, né? Tanto que antes eu tinha trabalhado só com escolas de Bauru. E as escolas das cidades menores, é comum, assim como em Bauru, que nas falas de início, as reuniões com a direção, venham falas preconceituosas, né? Venham pessoas esperando. Você poderia mudar tal aluno que age assim? Você poderia corrigir as meninas que se vestem assim? Você poderia ajudar tal pessoa que é afeminado, tem trejeito? Então, assim, falas muito preconceituosas, demandas preconceituosas. Aí eu costumo dizer para eles, né, que para que isso possa mudar, né, a gente confrontando, a chance só diminui. Né, para que os preconceitos possam mudar, como você falou, as pessoas precisam pensar sobre eles. Antes delas ouvirem a gente precisa construir um vínculo. Então, por maior que seja, né, a fala preconceituosa, às vezes alguma fala bem depreciativa de alguns alunos e alunas, a gente pensa como construir esse vínculo. E isso requer um exercício nosso, né, de muita sensibilidade, de muita paciência, de saber esperar o tempo, de ter preparo. E como você falou do estágio, você sabe que é minha paixão, né, o estágio de educação sexual, queria que você contasse um pouquinho da história do estágio de educação sexual aí da Unesp, do curso de psicologia da Unesp de Bauru. Bom, Má, você faz parte dessa história, né? Então você sabe contar tão bem quanto eu, né? O estágio não existia porque eu dava aula sozinha, as duas teóricas, daí teve uma reestruturação curricular e as minhas duas disciplinas obrigatórias essas duas passaram a virar uma só. E aí, eu já tinha dado um estágio como uma proposta uma vez, para ver como é que era, eu sempre trabalhei com extensão, daí resolvi propor como um estágio obrigatório. E aí, o estágio já existia uma proposta de educação sexual dentro do estágio escolar, e inclusive foi o que eu fiz quando eu fui aluna, que eu trabalhava com a Marisa, né, a Má também já fez esse estágio, e aí a Má falou, se você vai construir, elaborar essa proposta de estágio, eu deixo, então, dentro da escolar e passa a existir o seu estágio. Então, foi uma ideia, né, eu não trabalho só dentro da escola, a gente tem projetos em ONG, já fiz projeto a gente tem também uma parceria com uma ONG, que chama ONG de crianças, chama Formiguinha, e uma outra que é a Casa do Menino, é isso, que é aqui em Bauru, tem a gente já trabalhou com idosos em Jaú, que é tão difícil quanto criança, porque eles falam muito tempo, eles querem muita atenção, é um grupo difícil de trabalhar. Já tem vários lugares, a ideia é que não seja só escola, é uma área de estágio na ênfase de educação, não é clínico, né, a gente trabalha com essa questão da prevenção. Tem o CREAS também, né, o CAPS, e o estágio foi, quando a Marcela me ajudou, a gente pôde abrir duas turmas, então foi uma riqueza, porque a gente teve várias frentes de projetos, e isso depois teve que diminuir, então também foi mais complicado. Para mim, a Má ficava aqui para sempre, mas não abriu o concurso para deixar... A ideia era ter, né, para poder assumir uma teórica, um estágio, mas depois as coisas complicaram, assim, né, no campo da educação, para abrir concurso, a gente está numa época ruim, e daí o IMES roubou a Má de mim, e agora ela está aí. Mas a ideia é assim, é tentar garantir com que os alunos tenham essa experiência, lembrando que a gente está num curso de psicologia, qual a especificidade do psicólogo como educador sexual, né? Claro que, no caso da escola, deveria um professor poder assumir a educação sexual, mas a gente, como psicólogo, a gente tem uma visão muito mais ampla do fenômeno do desenvolvimento humano, né? Então, a gente trabalha com formação de grupos, a gente trabalha com o próprio desenvolvimento humano, as teorias da personalidade, quer dizer, então tem uma visão muito mais abrangente, né? E essa ideia da identidade do grupo, para eles se reconhecerem, que não é que a gente dá uma aula, a gente está trabalhando de uma forma muito mais
não é uma terapia, e acho que também é uma coisa importante para dizer, mas eles se reconhecem como grupo, nesse estágio do desenvolvimento que eles estão, que o aprendizado se forma de um jeito muito mais eficaz do que entrar no Google e procurar informação, porque isso eles podem fazer. Mas entrar lá e ver uma tabela de métodos contraceptivos não garante em nada a formação de atitude, a mudança de atitude, uma educação emancipatória, que é o que a gente defende nesse grupo, né, de reflexão e crítica, que depende de um tempo, né, que se faz nessa mediação de fazer pensar, né, que tem a ver com as experiências deles, de trazer o cotidiano deles para o grupo, que, por exemplo, a gente, nesse ano, a gente teve que parar tudo que a gente estava fazendo para resolver mediação de conflito, porque a gente queria respeitar o outro, e ele chegava, dava um tapa na orelha do outro, não sei o que, seu boiola, não sei o que, pô, a gente está trabalhando a diversidade, respeitar a diversidade, e eles não se respeitavam nem entre eles. Então, são coisas muito do dia a dia, que não adianta a gente ficar falando, homossexual é isso, bissexual é aquilo, quer dizer, não é informação mais, né, que a gente está trabalhando, é muito mais além disso. Aqui, e enquanto você está dizendo dessa questão de não é só ter o acesso à informação, mas refletir, dialogar sobre isso, eu fiquei pensando nessa ideia de que hoje teria muita liberdade e não teria repressão, já que o acesso à informação é tão grande. Vendo que, como você estava contando das entrevistas, o quanto esses padrões de normalidade, do você tem que ter um corpo tal, o relacionamento tal, a forma de ser tal, como isso é presente não só nas pessoas com deficiência, nas pessoas como um todo. Então, queria que você comentasse um pouquinho desses padrões repressivos e dos padrões normativos. Então, os padrões estão aí em tudo, né? Nos próprios alunos da universidade, eles reproduzem isso. Aí, pelo menos na Unesp, eles querem quebrar todos os padrões quando eles chegam, né? E aí vira um outro contra-padrão. Então, assim, a gente está sempre... eu acho que, assim, a gente não percebe que a gente está sempre colocando um padrão, mesmo quando a gente tenta quebrar, a gente coloca um outro padrão no lugar, o quanto é difícil corresponder, né, achar que o padrão que vai trazer a felicidade, né, no fundo é um pouco isso. E os jovens, eu não sei, parece que eles têm que se encaixar nesse padrão para poder ser alguém, porque parece que se eles não tiverem nesse padrão, eles não conseguem, é a mesma questão da identidade, né, e o quanto, assim, se eles não se reconhecerem nesse padrão, eles não são nada, mas ao mesmo tempo eles imitam o tempo inteiro o outro, né? E isso, assim, passa tempo, passa ano, vai ano, e eles estão sempre reproduzindo aquilo, né? O que eu observei, assim, me chamou muita atenção nos últimos anos, são muito sofrimento, assim, em relação a isso. Então, as meninas, eu tô falando das meninas que foi o que eu mais vi, mas, assim, se cortarem. Então, por exemplo, se eu não correspondo ao padrão, seja estético ou conjugal, então, assim, eu não tenho namorado, ou a família, minha família tem um problema, meu pai é alcoolista, meu pai foi preso, no caso, né, os meninos também, eles se cortam, o uso de drogas, então, assim, é sempre a fuga, eu preciso, né, fugir dessa realidade de que eu não correspondo ao padrão. E aí eles rompem mesmo com isso, já que vão falar de mim mesmo, então eu sou isso mesmo, né? Então, assim, relacionamentos abusivos, assim, é uma coisa que me chamou também muita atenção, né? Um exercício que a gente fez, que foi muito interessante, foi compartilhar, porque, assim, eles também idealizam a gente não, porque eu não estava lá, né, mas as minhas estagiárias e estagiários são sempre os bem resolvidos, que sofrem também igualmente, né, então, assim, eles também estavam perdidos, quase para se formar, não sabia o que ia fazer,
também pinta o cabelo cada dia de uma cor, não sabe se é hétero, gay, qualquer coisa, né? E aí teve um dia, eles vinham para a supervisão muito frustrados, assim, hoje deu tudo errado, eles não paravam de conversar, a gente falou de diversidade na semana passada, e hoje estavam todos zoando um com o outro, e nada dá certo, e vinham. Aí primeiro eles só falavam coisa ruim, aí eu falava, gente, não aconteceu nada de bom no encontro, não, deu super certo isso, falei assim, então vamos, né, alto astral aí, porque só falava que dava errado, só que a hora que eu li o relatório, tinha um monte de coisa boa, eles também só apontavam que dava errado. Aí comecei a mostrar para eles que tinha um monte de coisa boa dando certo. Aí, pô, é verdade, né? A gente só fala coisa ruim, tá? Começamos aí. Aí teve uma atividade que eles fizeram, que eles contaram, assim, eles fizeram uma roda, e aí eles ficaram 1 minuto contando um para o outro como é que eles se sentiam, né? Então, o que eles... Então, porque eles convivem o dia inteiro, é a casa do garoto, então é uma ONG lá, eles não... É contraturno, tá? Não é uma escola. Então, porque assim, puta, eu tenho um problema em casa. Eles começaram a contar umas desgraças uns para os outros lá. E os meus estagiários participaram. E aí o menino falava, pô, eu fico super mal, eu planejo aqui o encontro, pô, eu saio daqui arrasado, vocês não param de falar, vocês são muito bagunceiros, não sei o quê, depois eu tenho que contar para minha supervisora. E começou a contar. E os meninos falavam assim, meu, que chato, pô, mas que chato. Não, mas vocês são tão legais, a parte mais legal do dia quando vocês vêm, que mal, que cara, que mal. Então, assim, eles perceberam, sabe a empatia, que é meio óbvio, mas assim, precisou um ficar na frente do outro 1 minuto, obrigado a ouvir o outro, para perceber que o outro sente coisas. Objetivamente, precisou falar olhando para o outro, para se pôr no lugar do outro, né? E assim, até perceber que os estagiários têm sentimentos, porque eles colocam assim, que os meus estagiários eram maravilhosos, que eles não tinham problemas nenhum. Aí mudou assim da água para o vinho os encontros, porque eles falaram assim, pô, fiquei tão mal aquele dia que você falou que a gente deixa de ser mal, nossa, gente, shh. Aí ficaram assim um controlando o outro, fica quieta aí, gente, olha, eles prepararam encontro pra gente. Então, assim, foi muito rico, sabe? Mas foi um aprendizado pra gente também, perceber como os alunos também não se colocam, que eles estão sempre deuses lá na frente, né? Nossa, que interessante poder se expressar e eles reconhecerem essa visão idealizada, o quanto prejudica, né? Você falou sobre falar da coisa boa em meio a tantos desafios. Então, minha pergunta agora me conta o que é uma coisa boa de trabalhar com sexualidade e educação num contexto de tantos desafios. Olha, para mim, o que é uma coisa boa é quando eu termino uma palestra, alguma coisa, alguém chega para mim e diz, nunca pensei sobre isso, olha, depois que eu vim aqui no curso, agora eu falei para minha filha, um dia que eu fui no Formiguinha e a funcionária falou, eu fui doar umas revistinhas lá e a funcionária falou para mim, agora, Cal, quando eu vejo um aluninho mexendo no pênis lá, eu não bato mais nele, eu chego para ele e falo, olha, eu sei que você está mexendo, que isso criança faz, tudo bem, mas vai lá no banheiro. Sabe, quando eu vejo que faço, nossa, eu vejo o sentido assim, que pessoas mais para frente podem ter uma educação menos repressora, pode sofrer menos, que faz sentido, quando eu vejo que faz sentido um pouco do que eu faço, não eu, mas uma geração de educadores sexuais, pessoas que estudam nessa área, sabe? Pode ser um pouco mais livre, eu acho que faz sentido. Aí eu acho que vale a pena. Ver a mudança acontecendo, né? É. E quando eu estava pensando no que te perguntar, né, com tanta coisa que a gente poderia falar, eu sabia que eu poderia fazer muitas perguntas que ainda iam ter coisas que eu ia querer que você falasse. Então, a minha ideia foi deixar sugestões, caso as pessoas queiram conhecer mais sobre os temas, caso queiram ler mais sobre os temas. Então, eu separei aqui os seus livros sobre o tema. Aí eu vou colocar, não sei se, acho que você também vai ver, Carla. Me diga se na hora que eu compartilho você vê a apresentação. Para eles fazerem perguntas depois? Isso, ó, você tá vendo a capa do seu livro? Tô. Tá? Queria que você contasse um pouquinho sobre o que é o livro Sexualidade e Deficiências. Tá. Esse livro, a minha tese de doutorado, eu fiz uma revisão de literatura
e depois entrevistei as 40 professores e professores lá. Aí ficou tão grande a tese, estilo Marcela, e a primeira parte da tese, que foi a parte teórica, virou esse livro. E nessa parte eu falo de todas as deficiências, assim, agrupadas, né? Na época, até como ele é antigo e está esgotado, eu falo da deficiência chamada na época mental, que hoje a gente fala deficiência intelectual, as deficiências sensoriais, a deficiência física, acho que eu agrupei nessas 3, e um capítulo sobre educação sexual para a pessoa com deficiência. Aham. Então, é um livro teórico que abrange todas as deficiências, mais uma parte só sobre educação sexual para a pessoa com deficiência. Aham. Você está me ouvindo, Cal? Tô. Ah, tá, porque está na tela da apresentação, eu não sabia se você me ouviria. E esse aqui? Esse daí é o resultado de um pós-doutorado que eu fiz, em que eu entrevistei pessoas com deficiência física, sobretudo lesados medulares. Aí tem os depoimentos, por isso que chama Na Voz, porque eu conto, são histórias de vida de homens e mulheres que sofreram, que têm a deficiência adquirida física. Eu gosto muito desses depoimentos, assim, né? E aí essas pessoas contam, né, como é que foi depois do acidente, o que aconteceu com a sexualidade, como é que foi viver com a deficiência, os relacionamentos, as expectativas. Algumas pessoas ficaram com deficiência no nascimento, mas é viver com a deficiência física e em relação à sexualidade. Uhum. Ah, eu amo esse livro, Cal. Eu gosto dos depoimentos também. E essa cartilha, orientação sexual e síndrome de Down, esclarecimentos para educadores. Essa cartilha, na época a gente falava orientação sexual, né? Agora a gente fala educação sexual, para não confundir com homossexualidade e tal, a gente não fala mais orientação sexual, né? Mas nesse contexto, ainda chamava orientação sexual, é uma cartilha que eu usei num curso de formação, em que eu trago alguns vídeos, indicação de vídeos, alguns materiais, uma forma mais resumida de como trabalhar a educação sexual para pessoa com deficiência. Esse é mais recente, né? Foi lançado ano passado. É um livro infantil, As Descobertas de Mari, Autismo e Amizade. Conta pra gente. É uma historinha, né? A gente está pensando em fazer uma coleção. O próximo é sobre síndrome de Down. Esse é sobre um menininho com autismo que vai para a escola e na volta das aulas, e a menininha, ela acha ele chato porque ele não interage. E aí ela começa a perguntar para a professora por que ele é chato e tal. E a professora vai explicar o que é uma criança com autismo. Porque como não é uma síndrome visível, né, então as pessoas não entendem o que ele tem, mas é uma criança de difícil de interação mais diferente, né, vamos dizer assim. Então é um livro infantil que a gente pode usar, tanto o professor pode usar, como as crianças podem ler, para explicar para as próprias crianças o que é uma criança com autismo. Esse aqui é um outro livro infantil que eu já cheguei a comentar sobre ele, né, na matéria, na aula sobre violência sexual na infância, né? Se você puder falar um pouquinho também. Então, esse livrinho da Juju, a historinha, a gente teve um problema com o ilustrador, porque o ilustrador era da editora, né? O outro a gente pagou para uma ilustradora nossa, ela desenhou como a gente quis. Esse a gente não teve muito como mandar, assim, direcionar, né? Tanto que a gente não gostou muito dos desenhos e tal. Mas a Juju é uma menina que conta para a família que sofreu uma violência, e aí a família dá umas orientações, tal. Ela é corajosa porque ela consegue contar o que aconteceu com ela. É muito bom para trabalhar a prevenção. Esse, de adoção por homossexuais. Você achou, hein? Achei. Esse livro ele já é antigo, a gente está, mas ele ainda é um tema bastante atual, né?
apesar das leis, a gente tem que fazer uma revisão sobre isso, mas, na verdade, a gente entrevistou os psicólogos, porque quando a gente começou a estudar, a Mariana e eu, a questão da família homoparental, em relação à adoção, o que a gente percebeu é que o psicólogo que faz a entrevista na hora da adoção, nem ele sabe muito, a gente queria saber que critério ele usava para entrevistar o casal, né, ou a própria pessoa sozinha quando vai adotar, porque tem uns critérios lá para entrevista, né? Os próprios psicólogos às vezes têm preconceito, então eles falam: ah, mas quem que vai levar no médico? Quem que vai cuidar? Sabe aquela noção de homem e mulher? Então, assim, a princípio não deveria ter isso, mas o próprio psicólogo é meio preconceituoso ou confuso aí nessa parte. E é ele que vai dizer para o juiz se o casal ou a pessoa é apta para adoção, né? Então, a gente quis olhar um pouco como que o psicólogo jurídico fazia essa avaliação. E esse livro é vendido bastante até hoje, por incrível que pareça. Assim, apesar de já ter muito material mais recente sobre isso, ainda é uma discussão bem atual. E esse olhar de entrevistar os psicólogos, né? Não tem muitos materiais. Esse aqui... Esse é um livro sobre... A gente entrevistou as mães grávidas, né? São mães adolescentes que tiveram filhos na adolescência e participaram de um grupo na Unesp, mas foi muito interessante porque a gente fez primeiro um questionário para entender por que elas ficaram grávidas, tal, só que depois a gente fez com as mesmas mães, a gente fez uma avaliação com histórias de vida, a gente pegou o que a literatura diz sobre os motivos por que as adolescentes ficam grávidas. E daí, para cada motivo que a literatura diz, a gente montou uma história, uma narrativa. A fulana ficou grávida, tudo com o nome de pedras, né? Ágata, uma coisa assim. Então, por que ela ficou grávida? Porque ela queria segurar o namorado, porque ela já cuidava do irmão, não tinha o que fazer, tal, não queria mais estudar. E aí elas se projetam, putz, isso aconteceu comigo, eu também fiz isso. Elas contam muito mais a verdade, vamos dizer assim, do que no questionário, né? E foi muito rico também esse material, e a gente acabou publicando nesse livro, que tem, acho que em e-book, né, disponível. E este? Nossa, esse é o the best. Não, esse você que conta, não vou. Não, já me ouviram contando, é sua vez. Porque a Cal é autora junto comigo do livro Entre Copos e Corpos, que vocês já me ouvem falar bastante. Olha, esse livro é um trabalho de uma aluna minha maravilhosa, que ela conseguiu resumir, não sei como, porque é um trabalho que tem muito mais coisas a contar e que eu ainda vou pegar no pé dela para publicar o resto, né? E que é uma discussão também muito presente no dia a dia, mas pouco feita academicamente, vamos dizer assim, né? É uma conversa que se faz muito, meio, como se diz, muito feita em bar, vamos dizer assim, mas pouco feita academicamente, né? Que é essa relação entre bebidas alcoólicas e por que as pessoas usam e o que isso tem a ver com a sexualidade. Eu acho que a Marcela lê muito, mas muito, muito, né? E ela trouxe para o nível de uma leitura fácil de ler, gostosa de ler, muito material em inglês, que pouca gente teria acesso, que eu acho muito interessante, e uma discussão sobre a relação disso, da questão das bebidas alcoólicas com facilidades ou dificuldades para as relações amorosas e a relação disso com a sexualidade. Uma coisa que as pessoas costumam fazer, que é usar a questão do álcool para a questão do risco, eu acho que é uma coisa fundamental, é a gente entender, né, que quando se fala em bebida nos materiais de prevenção e tudo mais, é sempre com essa ideia do risco, né, como a AIDS mata, então o álcool para a questão do risco, mas a gente entender que o álcool, ele dá prazer, né, então assim, a questão do prazer, ele tem que ser inserido também nas campanhas de prevenção, não só, né, das infecções, que é uma outra discussão que a Má também devia
fazer em outro contexto, mas também para essa discussão dos encontros e da sexualidade. Ai, amei como você falou do livro, Cal. Ainda bem que tá gravando, senão eu ia querer gravar. Adorei. A Lorraine, que fez a capa, é dessa sala que a gente está gravando a aula, Cal. Ai, que linda! O pessoal dessa sala deu maior força enquanto a gente estava pensando no livro, eu ia contando para eles, assim, do nosso projeto. Muitos foram no lançamento. É muito, muito gostoso ouvir você falando sobre o livro, Cal. E essa coleção, eu peguei o primeiro e o sexto volume, porque agora a Cal, dos 1 milhão de talentos da Cal, eu acabei de descobrir como que a gente não tinha descoberto antes, porque ela está organizando essa coleção e a coleção está ficando linda. Então, de tantos talentos que a Cal tem, organizar a coleção agora entrou para a lista com destaque. Conta pra gente, Cal. É assim, essa coleção nasceu despretensiosamente, mas como a Má disse, sou meio doida, né? Mas foi assim, quando eu comecei, teve um semestre aí, em 2018, que eu estava dando aula, e os alunos, tudo que eu falava, os alunos começaram a comparar com série. Foi uma época, acho que foi depois da Má me apresentar a nossa Grace. Grey's Anatomy. Não, tô brincando. Mas assim, os alunos, tudo que eu falava, eles começavam, porque eu vi isso numa série, porque você já viu tal série, porque não sei o que, tal filme. E eu percebi que os alunos tinham muito interesse por filme, por série e tal, e aí eu falei, quer saber? Vamos mudar a avaliação. Resolvi fazer uma outra avaliação naquele ano, e eu não sei se tinha tido greve, o que foi, eu resolvi mudar a avaliação. Ao invés de fazer um seminário lá, que eu estava acostumada, eu resolvi mudar, e falei para eles analisarem, escolher um filme, uma série, um seriado, alguma coisa, e analisar algum tema que eles tinham interesse em estudar mais, a partir, então, desse material, dessa mídia que eles escolhessem, né? A Mar já tinha trabalhado de um jeito assim, mas podia ser uma propaganda, lembra, Mar? Lembro, mídia no geral. Isso, você já tinha feito isso, eu achei super legal, assisti aquela vez, de um seminário, apresentando, mas aqui era proposta um pouco diferente, tinha que ser, assim, um filme mesmo, então, ou uma série, vários episódios, ou uma coisa mais longa, e não uma música, tinha que ser um filme, uma série, um seriado. Bom, e aí eles fizeram, e aí eu peguei os melhores trabalhos desse ano, dos alunos, e falei, eu gostei tanto, eles capricharam nas normas, escreveram tal, e eu peguei, selecionei, já tinha avisado eles que eu ia ver os melhores trabalhos, ia pensar alguma coisa para fazer com isso. Peguei os melhores trabalhos e tive essa ideia, falei, puxa, eu acho que eu vou juntar esse material e vou fazer, primeiro eu tinha pensado em fazer um dossiê, publicar em revista e tal. Daí comecei a ler, achei que não dava, era muito pretencioso para a revista. Falei, não, para a revista acho que eu tinha que pensar melhor, tal. Falei, mas acho que para livro dá. Enfim, comecei a organizar e a gente propus esse volume 1, fiz toda a revisão teórica. A Leila me ajudou porque ela trabalhava comigo, a Leila é minha mestranda, mas ela fazia estágio de docência comigo, então ela estava nessa sala. E aí a gente eu fiquei com muito medo de plágio, então pus um programa de plágio, fiz a revisão teórica do que eu achei que faltou, deu muito trabalho. E aí saiu. Só que daí eu fiquei com dó dos alunos que ficaram de fora. E aí falei, putz, trabalhos que não estão muito bons, eu podia dar um tempo maior e orientar eles, para eles chegarem no nível de publicar. E aí, como poucos trabalhos, eu convidei os alunos da pós, que ficaram de fora, e fiz o volume 2. E aí virou o volume 2. Como virou o volume 2, falei, bom, podia virar uma coleção. Mas já fiz o volume 1, já fiz o volume 2. Falei, aí já virava uma coleção. E aí virou a coleção. Aí o volume 3, já chamei uma professora de Assis. Aí já foi o outro ano que quis fazer também. Eu já convidei os alunos, já melhorei o formato, virou o volume 4 e 5 do outro semestre. Aí virou... Aí 4 e 5 virou do outro semestre, e o 6 já convidei os alunos, quando a gente fez o encontro do GPSEC, que foi o pessoal que deu palestra, que foi a Má, o Tom, que foi esse volume, ficou lindo, hein, Má? Aham, lindo. Orgulho.
Nós já estamos agora fazendo 7, já tem o pessoal organizando o 8, 9 e o 10. Ai, gente, apaixonada por essa coleção. E você falou do encontro do GPSEC, Cal, que foi a ideia? Conta pra gente o que é o GPSEC. O GPSEC é um grupo de estudos e pesquisa em sexualidade, educação e cultura. Ele nasceu em 2006, hoje a gente tem um laboratório para sediar esse grupo. A gente fez o primeiro encontro o ano passado, esse ano a gente vai fazer de novo, a gente vai fazer para novembro, se não virar essa pandemia, a gente vai fazer online. A gente tem tanta gente no grupo que o encontro é mais local, mas a gente mesmo é um jeito de apresentar os trabalhos que a gente está fazendo, os orientandos que a gente tem, contar um pouquinho o que a gente faz, estão todos convidados. A coisa que mais gratificante do grupo é que a gente se ama, então, assim, acho que a gente, tudo que a gente gosta e a gente se dá muito bem, né? Então, assim, a gente é muito amigo, acho que isso já diz tudo. A gente tem um grupo de estudo, então, o pessoal dos meus orientandos, em geral, coordena o grupo com os alunos da graduação, eu já não dou conta de fazer isso. Então, a Leila fez um ano, depois, cada ano, a Má já fez várias vezes, a Patrícia, né, Má? Sim. Então, os alunos da graduação vão, frequentam, começam a estudar um autor, porque eu não dou conta de fazer tudo na disciplina, né? A disciplina é um semestre só, então acaba estudando, escolhem Foucault, Beauvoir, não sei quem eles estão lendo agora, então, assim, é um grupo de estudar, pegar um autor mesmo e ficar lendo, estudando. A gente compartilha pesquisa, todos os meus livros, a maioria estão lá, os materiais didáticos que eu uso no estágio estão lá, porque eu compro tudo com meu dinheiro, então não é da Unesp, eu não deixo na clínica, eu deixo lá. E acaba sendo um lugar, tem café, tem bolachinha, tem bala, acaba sendo um lugar de convívio mesmo, para a gente estar junto, estudar junto. Uhum. É isso. Foram 10 anos, Cal, ano passado? Olha, 2006, mais de 10, né? Nasceu em 2006. Aham. Já deu mais de 10. Ai, Cal, eu estou muito contente, né? Você estava falando sobre a amizade do grupo, né? Você sabe o quanto nossa amizade é preciosíssima para mim. E entre os desafios desse período de aulas online, né? A gente acaba encontrando, como você falou, né? Quando está tudo muito difícil, muito difícil, muito difícil, a gente acaba encontrando alguma coisa boa para dar aquela motivada. Então, enquanto seria mais difícil trazer você presencialmente ao IMES, não que seja impossível, tanto que quero que isso aconteça em breve, mas poder gravar essa conversa com você e saber que vai ficar registrada, que eu vou poder indicar para as pessoas e falar, essa é a Cal que eu tanto falo, tanto adoro, tanto admiro, tanto me motiva e tanto me inspira, né? E ter escutado um pouquinho dessa sua trajetória, que realmente é de muitas conquistas e muito avanço no que você estuda, no que você ensina. E aí, queria te perguntar se tem algo mais que você gostaria de falar, alguma coisa que eu deixei de perguntar. Acho que eu falei bastante, vamos deixar para uma outra vez, aí você junta mais perguntas. Combinado. Eu fiquei em dúvida sobre fazer ao vivo, mas eu tenho percebido que por questões da conexão, tal, gravar. E aí depois, se eles mandam as perguntas, eu encaminho para você. Tá. E a gente é um pretexto para a gente conversar de novo. Tá certo? Mas, sem dúvida, se fosse ao vivo, você ia estar vendo o chat, tipo, lotado de gente encantada com a nossa conversa. Má, eu te agradeço, adoro trabalhar com você, e não só porque a gente é amiga, mas porque a gente afina, assim, dá super certo. Tudo que a gente faz junto dá sempre certo. É verdade. Viu? É verdade. Muitas coisas especiais para a gente brindar. Não vejo a hora de poder brindar pessoalmente. Calma. Nem me fale. Um beijo grande, Má, para a turma toda aí. Um beijo para você, para as meninas. Tá bom. Beijo, beijo, beijo. Beijo, Má. Tchau. Tchau.